Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos no nosso segundo dia de capacitação. Espero que hoje eu possa colaborar de alguma forma com vocês, com algum novo conhecimento ou mesmo uma refrescada aí para quem já tem esse conhecimento a respeito de portfólio e clipping. Eu sou o Rafael, eu sou comunicador social com ênfase em jornalismo, sou pós-graduado em programas e projetos sociais e hoje eu ocupo a função de produtor cultural aqui na UFTM. Desenvolvo projetos na área cultural, na área de comunicação, de tudo quanto é tipo, desde carregar a caixa de som até fazer divulgação, de tudo aqui a gente faz um pouco, né? Eu tive já algumas experiências com clipping e com portfólio, não foi nada sofisticado. A ideia aqui é abordar de uma forma bem leve, objetiva, os conceitos básicos e o que vocês precisam se atentar para fazer o de vocês na hora de submeter nos projetos, para que vocês não se prejudiquem, né, que vocês possam ter um score legal na hora da pontuação. Obviamente que quem tem mais afinidade com arte, com design, vai conseguir fazer um material mais elaborado, porque, né, realmente hoje em dia a estética vem da prática, né, a gente não vai conseguir abrir um Adobe ou mesmo um Canva de primeira vez, já fazer algo muito elaborado, mas algo apresentável, acho que todos nós somos capazes, ainda mais com as ferramentas que hoje nós temos aí à disposição, tá? Então, podemos iniciar. A primeira parte eu dividi ela em duas etapas para a gente fazer um lanche rapidinho. Eu espero que vai ser em torno de 40 minutos cada parte, 30, 40 minutos para a gente conversar sobre tudo que eu preparei. Essa primeira parte nós vamos abordar esses temas, né, o que é o clipping, por que fazê-lo, como fazer, as definições de tema, escolha de fontes, coleta e organização, análise, avaliação e apresentação e o compartilhamento. Como é que as bibliografias hoje orientam, né? Pode passar, por favor. Então, o clipping ele é uma técnica de pesquisa, né, e de compilamento de informações que foram veiculadas em alguma mídia, né, seja jornais, TV, rádio, internet, blogs. É uma ferramenta criada dentro da comunicação muito usada para o planejamento estratégico das empresas e de vários outros segmentos, para construir um arcabouço de informações a respeito de uma instituição, de uma pessoa ou de um tema, né? Então, qual que é a necessidade? Por que se surge, então, a necessidade e a importância de se fazer um clipe, né? O clipe, ele vai vai te subsidiar a apontar dentro de um tema ou mesmo de um perfil ou de uma instituição as oportunidades, ameaças, tendências e os feedbacks, né? Então, quando você se debruça sobre alguma coisa para se fazer um clipping, você vai estar se tornando, de certa forma, uma pessoa informada a respeito daquilo. Porque você vai buscar nos veículos de informação sobre aquele tema ou aquela pessoa, né? E aí você vai construir todo um arcabouço de informações para que possa subsidiar no processo decisório. Trazendo agora para a nossa realidade aqui, o clipping ele vai ser uma forma que os jurados do edital vai julgar o material já produzido pelos produtores, no caso do audiovisual, para saber qual que é a notoriedade do trabalho daquele profissional, se aquele profissional já possui um know-how, se ele realmente vai ser capaz de entregar aquilo que ele está propondo no projeto dele. Então, no caso dos editais, o clipe ele é usado como uma ferramenta de avaliação mesmo. E a principal coisa que é observada nesse segmento, nesse uso do clipe, é a questão da notoriedade, né? Se a pessoa tem competência e notoriedade no trabalho que ela propõe se fazer. Porque às vezes a pessoa escreve um projeto muito bem escrito, mas depois na hora de executar ela não consegue, né, cumprir com aquilo que ela falou, porque ela não tem uma experiência, e aí na hora de executar ela planejou uma coisa e não consegue. Então o clipping é mais uma ferramenta que vai subsidiar os avaliadores, né, e os propositores de editais a se resguardar na escolha das pessoas, de aprovar aquele candidato para receber o recurso. Então, como fazer um clipe, né, de uma forma sistematizada? Entre as principais questões que você vai ter que observar, vai ser, primeiro, definir o objetivo do clipping. No nosso caso aqui, todos nós
nós estou colocando no grupo, mas eu não vou submeter. Mas todos vocês que forem submeter projetos, o clipping de vocês vai ser para mostrar o trabalho de vocês. Então, o objetivo de vocês é mostrar como, vamos dizer assim, a vitrine do trabalho, não a vitrine, né, mas como comprovar o que vocês já fizeram e, dessa forma, transmitir para aquele avaliador essa certeza que vocês têm essa competência ou essa capacidade de executar aquele projeto que vocês estão se propondo. Então, a partir desse objetivo definido, vocês vão escolher as fontes. Aí cada clipping ele vai ter a fonte que vai estar ligado ao nicho que a pessoa trabalha, né? Por exemplo, se a pessoa ela executou, vou trazer para a minha realidade. Os eventos, eu participei de produção de eventos, então eu vou buscar notícias em jornais que falaram sobre esses eventos para conseguir vincular aquelas informações, a execução do evento, a realidade a efetividade daquele evento junto à comunidade, para vincular isso ao meu currículo e conseguir demonstrar que eu tenho autoria naquele evento e que eu sou capaz de executar aquela ação. No caso do audiovisual, se vocês já tiveram algum trabalho que foi publicado em alguma notícia, vocês vão ter que buscar essa notícia e vão buscar essa mídia segmentada que trabalhou essa publicação para vocês fazer esse arquivamento dessa notícia e construir o clipping de vocês, né? Muitas vezes, às vezes nós estamos no começo da carreira, né? Não conheço a realidade de todos, mas às vezes não vai ter uma notícia no jornal, mas aí você pode buscar também blogs, sites especializados, até mesmo outros meios que sejam legítimos, né, de divulgação, que publicaram algum material sobre o trabalho de vocês, vocês podem também ajuntar isso no clipping de vocês, né? A partir dessa seleção, então, você tem que fazer uma filtragem do que é mais relevante para aquele objetivo de vocês, né? Se vocês estão propondo um projeto audiovisual, não vai fazer sentido vocês pegar, por exemplo, uma notícia que saiu de vocês no momento que vocês estavam como artista músico, por exemplo, ou fazendo um evento. Não está associado diretamente ao objetivo que vocês estão se propondo. Então, às vezes, a relevância já não é tanto. Então, sempre fazer essa filtragem da relevância. A gente vai abordar isso de forma mais detalhada à frente. E aí, por fim, apresentar isso de uma forma atraente e dinâmica, né, para aquela pessoa que está lendo aquilo conseguir absorver aquilo da melhor forma possível. Bom, dentro da definição do tema, nós vamos trabalhar com 3 classificações, né, 3 tipos e 3 fins. Os 3 tipos, eu já até havia dito isso na introdução, nós vamos ter o clipping temático, que é quando você se debruça sobre um tema específico, o institucional e o clipping pessoal, que é sobre a pessoa. No caso, aqui todos nós vamos trabalhar com esse terceiro tipo, que é o tipo pessoal, que é sobre vocês, na verdade, né, sobre o trabalho profissional de vocês. E a finalidade ele pode ser acadêmico, profissional ou pessoal. Então ele é tipo pessoal e a finalidade é profissional, porque vocês estão fazendo esse clipping com um viés profissional, né, para a carreira de vocês dentro do audiovisual, para concorrer ao edital. Mas, então, nesse processo de escolha das fontes, é muito importante estar sempre antenado com a questão dos agregadores de notícia, que é aqueles feeds, né, e os sites mesmo de busca, né, Google, etc. Eles ajudam bastante. A maioria dos sites de comunicação hoje, eles são, o termo que eles usam não é vinculação, eu esqueci o nome agora, que já tem um plugin automático no site que já vincula com o Google, toda vez que eles publicam lá, já vincula no Google. Você busca no Google, já aparece a notícia lá, então já existe essa interação, né, da internet 2.0, hoje já deve ter mais para frente, 2.0 é quando eu fiz faculdade. Então, você usar as redes de busca, os sites de busca já ajudam bastante. Mas algumas notícias realmente você vai ter que, né, isso, e às vezes também magazine, né, revista, etc., impresso, e aí você tem que digitalizar para colocar. Coleta e organização, então aí a partir do momento que você fez esse primeiro agrupamento das notícias, você vai selecionar as mais importantes e aí você vai fazer uma descrição que eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho depois. Vocês vão pegar o título, a data, o autor,
o veículo que saiu, né? O resumo ele não é essencial, né? Todo clipe que põe é resumo, mas às vezes você coloca só um parágrafo, a notícia fala sobre tal coisa. E o link é muito importante, é o mais importante, porque na hora que o avaliador abrir o clipping, ele vai ter que comprovar que aquela notícia é real e precisa de acessar ela, então você precisa ter o link. Nesse processo pode usar pode usar planilhas ou mesmo softwares de armazenamento, né? Tipo Access e outros, que tem outros softwares também, outros plugins em nuvem que se usa hoje para fazer esse tipo de trabalho. Mas o Excel e o Word já dá bacana. Eu vou mostrar aqui para vocês no Word como é que pode ser feito para vocês fazer um clipe bem dinâmico, bem bacana. Então, a partir daí, você tem que ser feita então, uma análise, né, uma avaliação da notícia, para ver se aquela notícia está te colaborando, né? Às vezes você põe a notícia lá, mas aí na notícia está falando que seu projeto foi um fracasso, né? Ou que deu tudo errado, ou que o projeto está sendo investigado porque não prestou contas. Então tem que fazer essa análise, você tem que ver o que favorece né, sua proposta, né, na hora de concorrer no edital, e colocar aquelas notícias que estão, tanto na questão temática quanto na questão de efetividade, né, favorecendo você na concorrência, que você tem que lembrar que você está concorrendo, né, como se fosse um concurso ali das melhores propostas. Então, fazer essa avaliação, essa classificação entre positiva, negativa e neutra, e se o tema e o objetivo também está, que nem eu citei anteriormente, está alinhado com a proposta do edital, né? Se não estiver alinhado, às vezes é melhor deixar até de fora a notícia. Identificar os pontos fortes, fracos dessas notícias e oportunidades e ameaças que elas podem gerar na hora de vocês submeter elas no clipe. Apresentação. É um relatório básico, vocês podem usar o Word, as pessoas que têm mais familiaridade podem usar software de edição mesmo, tipo o Adobe Illustrator, um Corel, até mesmo o Canva, acho que dá para fazer, bacana. O Word dá para fazer bacana e você salva depois como PDF, dá para fazer o hiperlink das notícias, então você coloca lá o site, aí você clica para gerar o link, aí você coloca o link da notícia, aí já fica bonitinho o site, a pessoa só clica, não precisa de ficar aquele linkzão grande da notícia lá. Também fica bacana. Você coloca uma fotinha da notícia, de um print, se tiver, né, condições, fica melhor ainda. Destacar os dados relevantes para facilitar a vida do avaliador, porque você tem que lembrar que os avaliadores vão avaliar só o de vocês, vão avaliar dezenas de projetos, então facilitar para ele avaliar, quanto mais fácil ficar digerida ali a informação, melhor para ele, e isso com certeza vai contar também, falo por experiência própria, que eu já fui avaliador, conta na hora da pessoa, do zelo, né? Se tiver ali a avaliação do trabalho, a pessoa fala, não, essa pessoa teve o zelo de colocar tudo bonitinho, deixar tudo certinho, não precisei de ter trabalho, então isso conta, né? O capricho conta também. Você destacar os dados relevantes, interessantes, usar gráficos, ilustrar. Essa parte aqui já é uma parte mais elaborada. Eu acho que para como o clipping é um clipping profissional, pessoal de vocês, essa parte já é mais para quando você vai trabalhar com uma temática mais complexa ou mesmo com uma empresa e tal. Aí você pode se dar o luxo de fazer gráfico, né, ilustrações para tentar digerir mais aquelas notícias. Mas aí no caso de vocês, basta sistematizar mesmo e dispor as notícias de forma organizada, já vai estar atingindo o objetivo. Pode passar, por favor. Essas foram as referências que eu usei para essa primeira parte. Aí agora eu vou abrir aqui um clipping, vou fazer um que eu comecei aqui a fazer no Word, só para vocês verem, e também vou abrir o clipping do projeto Geoparque Uberaba, que foi realizado pela equipe de comunicação, para vocês terem uma noção de como é que ficou. Porque está duplicado. Aqui, eu usei o exemplo do Festival Gastronômico, que é a segunda edição, ano passado. Eu participei desse evento, da organização desse. Eu peguei a notícia, tirei um print da tela,
É bom lembrar, sempre que for tirar print da tela no navegador, aperta F11 para sumir a partezinha de cima lá, para ficar bonitinho, ficar só a tela mesmo, tá? Ficar no modo exibição. Tirei o print, aí eu venho aqui do lado, coloquei o título, a data eu não coloquei, mas aí você coloca a data, aonde foi. Aí eu coloquei aqui a minha atuação no projeto, e aí se vocês quiserem também pode colocar um breve resumo aqui do projeto, de vocês, no caso né, de vocês vai ser uma produção audiovisual, falar, esse foi um curta feito tal, sobre a temática tal, gravamos nos tais lugares, foi feito isso, ou foi feito um doc, não sei, ou um material publicitário, né? O pessoal do audiovisual faz muito também material publicitário. Faz uma breve descrição, bem simples. E aqui eu coloquei o link, ó, e depois é só clicar, já vai abrir direto, só que eu estou sem internet, mas já vai direto para o navegador. E aí já abre a notícia. E aí você pode sistematizar dessa forma, e depois gera um PDF. Obviamente, né, melhor fazer mais caprichadinho e tal, aqui eu fiz só para dar um exemplo mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o do Geoparque. Esse foi o trabalho, foi feito, o corpo editorial. O Guilhermão tá ali, ó. Eu, Gisar, o pessoal do trabalho do Geoparque, aí fez uma apresentação, então vocês também podem fazer uma apresentação de vocês, falando um pouco de vocês e tal, falando do material. O sumário, né, se quiser fazer uma coisa mais elaborada e tal, sumáriozinho. Aí vem aquele formatinho, printzinho, veiculação, data. Pode até colocar mais informações, esse ficou bem sintetizadinho. Aí foi vindo, aí sempre em ordem cronológica, né, para manter a ordem. Todas as notícias que saíram em 2022. Bem simples. Obviamente que eu estou dando um exemplo mais simples, mas se vocês tiverem condições e tempo para fazer algo mais elaborado, sinta à vontade. Mas esse formato já é um formato que atende, aí tem as referências. Aqui nós colocamos referência no final, mas que nem eu mostrei lá, se vocês quiserem veicular ali já o link, colocar o link na palavra ali, sabe? A veiculação ali, já, porque a pessoa já clica e já abre o link também. Então é isso. Dúvidas sobre o clipping? Bem simples, né? Tranquilo, bacana. Então vamos lá para a nossa segunda etapa. Agora nós vamos falar sobre portfólio, né? Nessa etapa nós vamos... Eu tentei fazer bem simétrico, né? Então, o que é o portfólio, por que fazer um portfólio, como fazer. E aí aqui já é a descrição de como que se faz, né? Definição, seleção dos trabalhos, descrição dos trabalhos, escolha do formato, a revisão e atualização do portfólio. E o Demon Hill, que é um portfólio audiovisual, vamos dizer assim, é um portfólio em vídeo. Pode passar, por favor. Bom, o portfólio é um material artístico, né? Ele já difere um pouco aí do clipe nesse sentido, porque o clipe é mais informação comprobatória mesmo, assim, de que foi veiculado e tal. O portfólio também é comprobatório, mas ele já tem um viés mais artístico, né? Então ele já tem uma liberdade estética maior para você poder trabalhar ele. Você pode falar mais sobre você, uma coisa mais lúdica, né? E nele, o objetivo dele é demonstrar suas habilidades, competências e experiências dentro da área que você se propõe atuar, né? Diferente do clipping, que a gente falava em temas, em empresas, em instituições, além do pessoal, no portfólio ele vai ser mais focado no pessoal mesmo. Só que aí ele pode ser usado para fins acadêmicos, profissionais ou pessoais, né? Então, você pode fazer um portfólio sobre sua carreira acadêmica, os cursos, etc. Você pode fazer um portfólio sobre seus trabalhos, né, profissional, e pessoal também, contando sua história, etc. Então, o portfólio ele é um retrato de você, no caso, né, da pessoa. E isso vai depender, então, do público-alvo e do objetivo que você quer com esse portfólio. Pode passar. Por que fazer? O portfólio ele é uma forma de você valorizar seus pontos fortes. Ele é uma vitrine, né? Uma vitrine pessoal para o artista ou para o produtor, para o profissional. E ele está ligado à questão de a busca por evidenciar o potencial e o diferencial daquele profissional.
Então, o portfólio ele vai enveredar ali pelos segmentos que você acha que você tem um diferencial que vai te destacar do restante dos seus concorrentes, né? Por exemplo, num momento que você estiver buscando um job, né? Que é o pessoal da comunicação usa muito esse termo job, que significa trabalho em inglês. Que você pode evidenciar no seu trabalho que vai despertar naquele contratante, ou no caso da gente aqui no avaliador do edital, um olhar diferenciado e falar, essa pessoa tem um que diferente, né? Então, o portfólio é esse momento, é onde você vai conseguir dar esse destaque, né? Jogar a luz nesse ponto que você quer ressaltar. E, ao mesmo tempo, também, às vezes, tirar um pouco do foco daquelas partes que você tem uma certa deficiência, que você ainda não desenvolveu plenamente da forma que você gostaria. Então, o portfólio você consegue manusear isso, né, de uma forma artística e esteticamente trabalhada. Ele também pode facilitar para você oportunidades, né, tanto de trabalho quanto de estudo, de parcerias nesse sentido. Às vezes você evidencia ali, naquele portfólio, algo que uma pessoa está buscando e aí a pessoa encontra aquele portfólio e fala, nossa, é esse profissional que eu preciso. Ele fez um trabalho do jeito que eu quero fazer o meu projeto, então eu vou contratar ele. Né? Ele é o audiovisual dele está mais ou menos alinhado com a forma como que eu gosto de fazer meu trabalho, então eu acho que ele é o profissional certo. Então o portfólio ele vai te dar vai oportunizar isso, né? Pode passar, por favor. Então como fazer? Ele vai ter basicamente esses 6 passos, né? Um passo ele é de revisão, então a gente não vai considerar porque esse passo da revisão e atualização é no espaço-tempo, né? No futuro, que você vai refazendo essa atualização. Mas primeiro é definir o propósito e o público, né? Para quem você está fazendo. Você tem um objetivo, você está expondo aquele trabalho, para o público geral? Não, é para produtores, você é um artista de palco, você quer atingir agentes de carreira, você quer buscar uma agência um gestor da sua carreira e você quer fazer um portfólio para agentes. Então aí você vai focar em agentes. Ah, não, o meu portfólio é para concorrer em editais, então você vai fazer aquele focado naqueles editais. Então sempre você tem que começar a elaborar ele já pensando no público-alvo dele. E o propósito, né? O que você quer atingir com aquilo. Depois seleção de trabalhos, a descrição desses trabalhos, o formato que você vai utilizar e depois a gente também vai falar sobre a revisão e atualização. Então, definição de propósito, você tem que ter sempre em mente que ele é sua vitrine profissional, né? Como você está se expondo para o mercado. Então, você tem que imaginar como é que a pessoa que está lendo aquele portfólio vai se sentir encontrando aquelas informações dispostas daquela forma que você está propondo ali. Às vezes, na nossa cabeça, a gente tem uma ideia muito bacana, muito mirabolante, mas às vezes a pessoa que vai analisar, ela não tem o capital cultural que você tem e ela não vai entender. Então, você também tem que tentar adequar os meios aos fins, né? Você não pode querer fazer uma coisa muito alternativona, muito cult, e a pessoa às vezes não vai entender, então não vai atingir o objetivo. Você tem que sempre equalizar ali entre o meio que você está utilizando, né, a narrativa, a linguagem e a pessoa que vai analisar. O portfólio também ele tem que ser planejado e organizado de acordo com o objetivo. Então, você fez um portfólio hoje para X, amanhã é outra coisa, então você já tem que pegar ele e rever ele. Falando, não, esse aqui foi para aquele edital Y, que eles queriam tal coisa, era para tal, então agora esse edital já é mais para essa área, então eu tenho que dar uma atualizada, tentar puxar mais a estética mais para esse jeito e tal. Às vezes os trabalhos são os mesmos, mas a forma de narrar, a linguagem, a estética, a paleta de cores, tudo, você mudar isso já muda a cara do portfólio, entendeu? Então, vou tentar usar um exemplo aqui das meninas ali. Elas têm um projeto muito interessante, lindo, né? O Peresquinha, que trabalha com educação ambiental. E aí, num projeto, elas estão propondo uma oficina de materiais reciclados, né? É um projeto que visa uma coisa mais prática.
aí no outro já é um projeto que está beneficiando projetos de educação. Então elas vão ter que adequar, né? Elas não podem pegar o mesmo que elas propôs num e propor no outro, porque senão vai ficar sem foco. Então elas têm que pegar o edital e tentar equalizar com o foco do edital. Seleção dos trabalhos, né? O portfólio ele deve refletir a personalidade do profissional e o estilo e a essência que ele carrega no trabalho dele. E sempre buscar os trabalhos e os projetos mais relevantes e representativos. E aí essa relevância e representatividade, ela é um pouco, vamos dizer assim, ela é mutável. Às vezes a relevância, que nem a Alana falou, vai ser a atualidade. Às vezes o projeto que você está mandando, ele vai prezar por atividade, a pessoa está em atividade. Então eles vão analisar, vão dar mais valor para projetos mais novos, para mostrar que a pessoa está em ativo no momento. Outros projetos, eles já vão talvez focar em um nicho específico de atividade. E às vezes esse nicho a pessoa não está importando se foi o ano passado ou 10 anos atrás. Se é um material, por exemplo, vamos tentar puxar para o artesanato. Se é uma forma de artesanato ou mesmo um material que é muito específico, a pessoa quer contratar um artesão para fazer um material usando um material próprio lá, um capim, E aí você tem um trabalho ali, só que esse trabalho é antigo, mas o trabalho está alinhado com o que a pessoa quer. Você vai pôr aquele trabalho primeiro, você vai pôr ele em destaque, né? Você vai mostrar mais fotos dele, você vai narrar mais sobre ele, falar como é que foi, etc e tal, mesmo que ele seja mais antigo. Então você tem que ajustar conforme a demanda, a necessidade daquele projeto, né? E organizar isso sempre de forma lógica e estética, né? Você construir a narrativa, não é só dispor as informações, você tem que criar uma história, um storytelling mesmo. Você começa, conta e tal, põe foto, aí se tiver capacidade, tiver como pôr o vídeo, põe vídeo, e sempre tentar manter uma lógica, né? Uma coisa que vai não só atrair, mas prender a atenção da pessoa que está assistindo aquilo, analisando. Então, sempre na descrição dos trabalhos, buscar pela clareza e objetividade, né? Você não pode criar nada dúbio na mente da pessoa que está analisando, principalmente editais. O avaliador ele não pode ficar em dúvida. Não pode ter uma informação ali, uma coisa que ele está meio confuso. Você tem que ser sempre objetivo, claro, para que não reste dúvida. Por quê? Se ele está avaliando, ele não vai ter oportunidade de te ligar e falar, o que você quis dizer com isso aqui e tal. Se ele não entender, ele não vai avaliar, ele vai tipo zerar, né? Ele vai passar para falar, não vai considerar. Outra questão também, muito cuidado com a autoria. Às vezes você usa o trabalho, eu vi exemplos disso. Às vezes você fez um trabalho, no seu trabalho você cita o trabalho, cuidado para não deixar entender que aquele trabalho que você citou é seu também. Às vezes pode cair, questão de plágio, essas coisas, tem que ter muito cuidado também quanto a isso. Destacando não só como fez, mas também quais foram os desafios, resultados e aprendizados. Então, essa narrativa é muito importante, né? De você criar uma proximidade com ele, contando, sendo sincero até onde não te prejudique, no caso, né? Você também não precisa de cometer um sincericídio, porque mas, tipo assim, nosso projeto era esse, tal, no momento tal, nós enfrentamos tal dificuldade, nós adaptamos dessa forma, o resultado foi esse, nós tivemos esse aprendizado, etc. Essa troca que você constrói com o interlocutor ali no seu portfólio é muito importante porque ele vai sentir parte, né, da sua história e você vai criar uma credibilidade, né? Você vai construir com ele ali uma forma de veracidade, né? Ele vai sentir que você... ele vai se sentir como se tivesse sua profissão, sua carreira fosse um filme que ele estivesse assistindo ali. Então ele vai se sentir mais íntimo de você. E tentar sempre construir isso com a pessoa que vai analisar seu portfólio. Ele deve ter um conteúdo relevante, né, em acordo com o objetivo almejado, está bem redundante isso, porque é importante, e que mostra suas competências, habilidades e diferenciais. Então, pode passar, por favor.
o formato. Então o portfólio pode ser digital ou impresso, só que aí eu risquei o impresso ali, porque o impresso, no caso dos editais hoje, não tem como você mandar mais, né, o papel lá, então vai ser sempre digital. Mas assim, é um digital impresso, porque ele é um material, é um PDF, né, que dá para ser impresso, mas ele é digital, porque ele é um PDF. E aí ele deve combinar estilo, personalidade e também ele tem que ter uma estrutura que a navegação dele seja, vamos dizer assim, não linear, pode ser até não linear, mas tem ali uma certa forma, uma lógica, a pessoa consiga trafegar e não se perca, né? Não fique algo desconecto, totalmente desconexo o começo, o meio e o fim. A revisão, então, ela vai vir para você incorporar trabalhos que você desenvolva depois da execução desse portfólio. Você fez a primeira versão, passou um tempo, você foi e desenvolveu novos trabalhos. E aí você acha relevante colocar esses trabalhos, você vai incluir os trabalhos novos, e aí você vai ponderar quais trabalhos que estão obsoletos nesse portfólio, né, para poder excluir, porque nem sempre mais é melhor. Às vezes, quando fica muito grande, o que é ruim contamina o que é bom, né? Assim, o que está muito assim já passado, às vezes vai atrapalhar, vai tirar a atenção do que é bom dentro do portfólio. Então é bom sempre ir cortando as arestas, deixando só o filé mesmo, né? Só aquilo que realmente é relevante ali e manter ele sempre atual, né? Sempre atrativo, criando sempre essa curiosidade na pessoa que vai acessar seu portfólio. Aí agora eu vou mostrar para vocês dois portfólios bem básicos. Deixa eu ver só o próximo. Não, o próximo já é o do Monrio. Rafael, aqui tem internet? Tem. Acho que está funcionando agora. Não, porque o endereço que me perguntou. Tem que enviar a senha. Então, esse é um portfólio bem simples, bem sucinto, foi feito exclusivamente para concorrer em um edital de incentivo à música. É uma apresentação geral da banda, uma breve narrativa. Os últimos trabalhos, foi ilustração, né, colocou as fotos, explicou um pouco sobre o repertório, que é importante, às vezes a pessoa vai contratar, quer saber o que eles tocam. Os últimos trabalhos que tinham sido feitos, os mais importantes, e o contato, né, que aqui tem no começo. Então esse foi bem simples mesmo. O de audiovisual, no caso, ele vai ser mais elaborado, não vai ter mais... Esse aqui também foi mesmo pegado. Então aquela era uma banda de reggae, então vocês notam que era com as cores e tal, né? Esse aqui já é um indie, então já é uma coisa mais bucólica, mais cinzenta. E também mesmo formato, com material, as últimas apresentações e tal. Falando das redes sociais, dos singles, dos últimos lançamentos. E contando um pouco sobre a história, o contato também, nos materiais. E agora eu queria, antes de falar sobre o Demon Hill, eu queria primeiro introduzir o que é, né, o Demon Hill. O Demon Hill, ele é uma forma de fazer um portfólio dinâmico. Ele é muito usado no audiovisual, quer dizer, ele é usado no audiovisual, né, não é muito, ele é exclusivo do audiovisual. Outras áreas usam, mas o audiovisual que incorporou, que criou mesmo essa ideia. Ele é um portfólio dinâmico, curto, com cortes de trabalhos audiovisuais que são associados para expor de forma bem dinâmica e bem objetiva o trabalho que aquele produtor audiovisual tem, né? Então, essas são as características dele, né? Ele tem que ser bem marcante,
Antes de começar a falar, eu vou pôr o exemplo que eu acho que fica mais fácil. Eu peguei 2 aqui para vocês verem. Ah, antes de passar, eu queria quem não quem tem acesso, eu acho que eu não copiei. Ficou na minha sala. Não. Dei mole. Vocês todos já tiveram acesso ao Canva, mas no Canva, se você entrar lá e procurar por portfólio, ele já vai te dar um monte de formato pronto já. É só vocês virem adaptarem para vocês, escolher o formato e copiar, colocar o nome, foto, alimentar ele, mas os templates já estão todos lá bem desenvolvidos. Então, gente, está sem som. Eu esqueci. Esse é um Demon Hill, ele tem 1 minuto e meio, tá vendo? Ele é bem curto. Isso aqui são todas as animações que esse grupo, é uma empresa, né? A Lura fez, aí eles juntou as melhores e faz tipo um compilado dos vídeos que eles, dos produtos. É bem dinâmico, pula de um para o outro, sem muita explicação, mais para mostrar a capacidade técnica mesmo. Mas no final vai mostrar algumas propagandas que eles fizeram. Não, isso aqui é só um exemplo, esse não necessariamente vai ter que ter no edital não, tá? É um QI a mais. Esse aqui é como se fosse um portfólio em vídeo, para você poder construir, divulgar de uma forma. Aí, tá vendo? Todas as propagandas, animações que eles fizeram para séries, Porque o que acontece? Quando a pessoa, muitas vezes você faz um serviço para o cliente, naquela parte, por exemplo, você filmou o cara fazendo brindes, mas o comercial que o cara te pediu não está com a sua estética de edição, mas você tem que entregar uma edição que a pessoa gosta. O que a gente faz? Monta pequenos trailers em várias partes daquele material, com o nosso gosto, com a sua escrita, com a sua imagem. E aí fica trailers no seu portfólio, sabe? Você não fica com a cara do cliente, você fica com a sua. Esse aqui é de outro profissional. Mostrando. Esse é mais, ele faz mais a filmagem, não é tanta animação. É. Mas já mostra o lugar, mostra o perfil, Mostrando o material, os jobs, ó, fez para Hilux. Na verdade, ele deve ter feito para uma concessionária da Toyota, né? Porque fazer para Hilux é muito... Seria um pouco demais, né? Você pode perder essa. Deixa a dúvida. Coca-Cola. Então, bem curto. E aí, nós voltamos aqui nas dicas, né, para esse material, que são... Deve ser marcante, comprova que você domina a área que está propondo, né? Ele é um resumo efetivo do seu trabalho, é uma escolha da área que você quer destacar, só os trabalhos de maior qualidade, só os autorais também, clareza na parte que você atuou no trabalho, né? Ele tem que ter dinamismo, emoção, curto, direto, mostrar o processo do resultado final, começar sempre pelo que é melhor, não ter introdução longa, colocar contato, cuidado com a trilha sonora. Aí uma dica que sempre é dito é escolha a trilha sonora primeiro, antes de começar a editar, para você sincronizar a edição da imagem com a trilha sonora, que senão você faz toda a edição da imagem, depois você vai botar a trilha sonora, vai ficar tudo sincronizado, não vai dar certo. E a dica mais importante, ele ter 60 MB para poder mandar pelo WhatsApp, né? Então é importante, isso é muito importante. Aí esse Demon Hill aqui vai ser útil muito para a gente? Nem tanto, mas essas dicas que tem no Demon Hill você pode adotar no seu portfólio, porque o portfólio, se ele tivesse essas características, vai ser um portfólio bem executado. Então, pessoal, alguma dúvida? A gente foi meio rápido, mas portfólio
seguindo aqui a lógica, então, seus trabalhos, sempre buscar objetivo do portfólio com o casamento e destaque dos trabalhos, dar prioridade para os trabalhos que vocês acham que vai despertar maior interesse nas pessoas que vão analisar o portfólio para aquele objetivo específico. Sempre trabalhar com uma estética, uma narrativa conjunta, né? Tentar construir uma história naquele portfólio, ter um começo, meio e fim, transmitir sua mensagem, colocar a sua identidade nisso, que é o mais importante, que hoje a originalidade é o que vende, né? A pessoa não contrata, não vai contratar o Guilherme porque ele vai contratar o Guilherme porque é o Guilherme, porque o Guilherme tem alguma coisa que aquele cara quer. Então, assim, sua originalidade é a sua identidade e é o que vai te dar o diferencial. Seja no mercado, seja na hora de concorrer ao edital, né? Buscar essa unidade, sempre atenção, estética. Se você não domina ferramentas de design, tente achar alguém que ajude, né? Ou mesmo busque ferramentas que te dão suporte, mesmo você não sendo um profissional da área, que nem o próprio Canva, né? Para fazer um trabalho esteticamente viável, que fique assim, vamos dizer assim, palatável aos olhos da pessoa que for analisar, e sempre tentar, de uma certa forma, que nem eu disse, né, ter um toque artístico seu, né, sua identidade. Às vezes, quando a gente está começando, e até mesmo quando já está avançado, a gente busca inspirações em outros trabalhos para construir o nosso. Mas na hora que a gente busca essa inspiração, a gente tenta sempre trazer para a nossa identidade ali no meio do caminho, né? O que a gente gosta, o que a gente acredita, porque esse diferencial que vai dar a assinatura de vocês, porque a arte ela é autoral, né? Se a arte for só copiar ou só fazer o que está na moda, só usar as ferramentas de inteligência artificial aí que todo mundo consegue fazer. Mas aí não é arte, né? Não é autoral. Então, sempre buscar ressaltar essa originalidade pessoal de cada um, porque é isso que é onde está o nosso poder, né? Onde está o que vai fazer a gente destacar e quando a gente olhar para trás do nosso trabalho, falar, nossa, eu posso não ser o melhor, mas eu fiz aquilo que eu acreditava, eu fiz aquilo, tem a minha cara, né? E dentro da nossa cara a gente vai melhorando a qualidade técnica aos poucos e vai transformando aquele trabalho numa arte cada vez mais rebuscada e mais finalizada. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se vocês tiverem dúvida a respeito desse conteúdo ou qualquer outro que eu possa ajudar também, pode pegar meu contato e aí trocamos ideias. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.